E aí, meninos, tudo bem? Bom, agora a gente vai aprender uma parte bacana, uma aplicação das leis de Newton, o famoso exercício do elevador. Antes, vamos revisar a força-peso e a força normal. Bom, meninos, a força-peso ela é considerada uma força trocada entre um astro e um corpo de massa m. Bom, nós estamos aqui no planeta Terra, então você pode simplesmente entender que o peso é a força que a Terra te atrai, a força que a Terra atrai um objeto de massa m. Bom, generalizando, se você está, por exemplo, na Lua, a força-peso é a força que a Lua vai te atrair. Né? Se você estiver em outro planeta, é a força que esse planeta te atrai, ok? Mas a maioria dos problemas vão tratar corpos aqui na Terra, então você pode generalizar, dizer que a força-peso é a força que a Terra atrai esse objeto. Como que calcula a força-peso? Bom, anos atrás, Galileu fez uma experiência que ficou famosa na Torre de Pisa, abandonando objetos de massas diferentes. As massas eram diferentes, mas ao abandoná-los, ele percebia que a aceleração era a mesma. Essa aceleração é uma aceleração que depende do planeta, depende do astro, que no nosso planeta vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você abandonar objetos que têm massas diferentes e desprezar a resistência do ar, você vai perceber que eles vão cair juntos, eles vão adquirir a mesma aceleração, independente de sua massa. Essa aceleração, então, é conhecida como aceleração da gravidade. Então, olha só, se você abandonar um objeto e desprezar a resistência do ar, em queda livre, a força resultante não vai ser o próprio peso? Não vai ser a força que o planeta está atraindo ele? A massa, que vai ser então a medida da sua inércia, uma constante, vezes a aceleração local. Então, para você calcular o peso, é a massa vezes a aceleração gravidade produzida por esse astro. Tranquilo? E lembrem que como o peso é uma força, a força é uma grandeza vetorial, ela tem também direção e sentido. Então a direção a gente diz que é uma direção do raio, ó, direção radial, e o sentido aponta para o centro do planeta. É comum você dizer que o peso é vertical e para baixo, mas toma cuidado, ó, é sempre radial e aponta para o centro do nosso planeta. Vamos ver alguns exemplos de cálculos da força-peso. Bom, vamos considerar o conceito da massa aqui novamente. Eu falei agora há pouco, a massa representa a medida da inércia de um objeto. Inércia que tem a ver com o quê? Com a resistência que os corpos apresentam à mudança de velocidade. A massa, na física clássica, é considerada constante. Nos trabalhos de Einstein, com a relatividade, quando o corpo tem uma velocidade muito grande, próximo à velocidade da luz, essa inércia, essa massa já é variável. Mas desconsiderando os efeitos relativísticos, vamos considerar então, portanto, a massa constante, o peso vai depender do quê? Da aceleração da gravidade do astro. Então, peso é massa vezes gravidade. E vamos fazer um exemplo de um corpo que tem a massa de 10 quilogramas. Na Terra, por exemplo, a gravidade não vale 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente? Então, o peso é a massa, que é 10, vezes a gravidade 10, dá um peso de 100 newtons. Na Lua, a aceleração gravitacional na sua superfície é 1,6. Portanto, o peso lá é 16 newtons apenas. Ó. Na Lua, você pesa cerca de 6 vezes menos do que aqui na Terra. Mas veja que a sua massa é a mesma. Então, a maneira de perder peso ó, é mudar para um lugar onde a gravidade seja menor, tá vendo? Mas você não perdeu massa. E em Júpiter, a gravidade lá é aproximadamente 25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, lá o peso seria 250 newtons, né? Um peso bem maior do que nós estamos acostumados aqui na Terra. Agora vamos ver o conceito da força normal. Normal tem esse nome porque normal em matemática significa uma reta perpendicular à superfície. Então a normal é uma componente perpendicular da força de contato. Bom, como seria essa força de contato? Quando você está caminhando, por exemplo, para você caminhar, você empurra o chão para trás e o chão tem que te empurrar para frente, né? Usando aí a terceira lei de Newton. Só que além de você empurrar o chão para trás, você também empurra o chão para baixo. Consequentemente, o chão te empurra para cima. Então, essa componente perpendicular da força de contato, nós então chamamos de força normal.
A outra componente, a componente que você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente, nós vamos estudar mais para frente, é a chamada força de atrito. Então veja, enquanto a normal é uma componente perpendicular da força de contato, trocada com superfície, o atrito vai ser uma força paralela à superfície. Então, tanto a normal quanto o atrito são forças trocadas com a superfície. Só que a normal, ela se diferencia, é fácil você perceber que ela é uma força que tem a ver com a compressão, o jeito que você comprime o material, a superfície. Então, nós temos aqui 3 desenhos. Aqui, por exemplo, ó, vamos lembrar da terceira lei de Newton. O bloco empurra o chão para baixo, o chão empurra o bloquinho para cima, ó, sempre formando 90 graus com a superfície. Aqui é uma rampa, o chamado plano inclinado. Então, a normal, perpendicular à superfície, ó, sempre formando 90 graus. Olha esse terceiro desenho. Você mantém um bloco preso, por exemplo, numa parede. Então, alguém puxa o bloco contra a parede, o bloco pressiona a parede, empurra a parede para a sua direita. E a parede reage, empurrando o bloco para a esquerda. Então, essa força perpendicular que tem a ver com a compressão exercida sobre a superfície e, consequentemente, a reação sobre o bloco, nós então chamamos de força normal. E cuidado, o peso e a normal não constituem um par de ação e reação. Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo famoso de um bloco em cima de uma balança. Veja, vamos separar o bloco. Se o bloco está em repouso, quais são as forças aplicadas sobre ele? Você vai ter a força-peso, que é a interação com o planeta, sempre apontando para o centro do planeta. E a normal, que é a força que a superfície exerce no bloco. Agora, o que seria o par de ação e reação? Lembra que ação e reação nunca são aplicadas no mesmo objeto. Peso e normal aqui são forças no mesmo objeto, então não pode ser um par de ação e reação. Então, cadê a reação da normal? Cadê a reação do peso? Lembra que é só inverter a frase. Vamos desenhar a balancinha aqui. A normal não é uma força do corpo trocada com a superfície? Então, a superfície faz uma força no bloco para cima e o bloco faz uma força na balança para baixo. É essa força que a balança vai ler. Se perguntar para a gente num exercício qual é a leitura da balança, a leitura da balança vai ser exatamente a força normal. Tranquilo? Então, ó, normal e menos N é um par de ação e reação. E tanto faz quem é ação e reação. E o peso? Cadê a reação do peso? O peso não é uma força que a Terra atrai o objeto? Qual que é a reação? O objeto atrai a Terra. A gente diz, teoricamente, que essa força está aplicada, teoricamente, aqui no centro de massa da Terra. Então, veja, ó, peso normal não é um par de ação e reação. Reação da normal aplicada na superfície, se for uma balança, é isso que a balança vai ler, e a reação do peso aplicada no centro da Terra. Ó, a Terra me atrai com uma força de 600 newtons. Eu puxo a Terra para cima com uma força de 600 newtons. Tranquilo, pessoal? E agora vamos ver alguns exemplos. Qual é o valor da normal em cada caso? Imagine um objeto de massa 5 kg e, portanto, o peso dele, usando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, 50 newtons. Então, veja, num caso em que o objeto está em equilíbrio, só tem o peso e a normal, então essas forças vão se anular. Se a força resultante é zero, o módulo da normal é igual ao módulo do peso. E, portanto, isso vai dar 50 newtons. Tranquilo? Então, se você está em cima de uma balança da farmácia, por exemplo, o que a balança vai ler é a força que você faz nela. Se você está em equilíbrio, só tem o peso e a normal, a marcação da balança vai coincidir com o seu peso. Nesse caso aqui, 50 newtons. Tranquilo? No caso das balanças de farmácia, a unidade conveniente é kgf, quilograma-força, que é o mesmo valor da sua massa. Agora, veja esse outro exemplo. Imagina um bloco, o mesmo corpo, sendo empurrado para baixo agora com uma força de 30 newtons. É o mesmo desenho anterior, só que agora a força empurrando esse objeto para baixo com uma força de 30 newtons. Qual é o novo valor da normal? As novas forças no objeto, além do peso e da normal, você tem a força F para baixo. Como a força resultante é zero, o que você tem que fazer? A somatória de forças para baixo deve equilibrar
com a força para cima. Então a normal é a única para cima. Ela tem que ser igual à força F mais o peso. O peso é 50, a força F 30, então agora geraria uma normal de 80 newtons. A marcação da balança agora seria de 80 newtons, tá vendo? Então, nem sempre a normal é igual ao peso. A normal representa a força que você exerce na superfície da balança. Vamos lá. E esse outro exemplo? Puxando o objeto agora com 30 newtons para cima. Veja que eu não consigo suspender o objeto, porque eu faço 30 e ele pesa 50. Então, quanto que é a leitura da balança agora? Vamos lá. As forças, peso e normal, do mesmo jeito, só que agora você tem a força F para cima. Somatória de forças para cima, F mais normal, vai equilibrar com o peso. Então, nós temos aqui, ó, lembrando que a força resultante é zero em todos os casos, porque o corpo está em repouso. Então, a normal mais a força F deve ser igual ao peso. Olha, a normal, então, é o peso menos F, peso é 50, F é 30, a normal, então, vale 20 newtons. Pessoal, tranquilo esse exemplo? Bom, vamos então falar de um exercício dos mais famosos, o caso clássico do elevador. Imagine uma pessoa dentro de um elevador, para ilustrar, em cima de uma balança. E o que a balança vai marcar? A balança vai marcar a força que ele exercer sobre ela, que no caso é a força normal. Veja que independente do movimento do elevador, o peso da pessoa é o mesmo. O peso não vai mudar, porque não muda a massa dele nem a gravidade do planeta. A Terra atrai ele do mesmo jeito, só que ele vai comprimir a balança de forma diferente, dependendo do movimento do elevador. Então vamos ver como seriam esses movimentos. As forças no menino, na pessoa, seria apenas o peso e a normal, né? Então são forças opostas. No primeiro caso, o movimento do elevador é com velocidade constante, ou então uma situação de repouso. Nas duas situações, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a força resultante não é zero. Se a força resultante é zero, a normal então coincide com o peso. Você vai calcular usando massa vezes gravidade. Então, nessa situação de velocidade constante, é a mesma situação do repouso, a normal então coincide com o peso. Segunda situação. Agora já vai ter aceleração. Ó. Agora o jeito que a pessoa comprime a balança vai mudar. Olha como é que eu gosto de resolver. Todo movimento acelerado, a velocidade e a aceleração têm sentidos iguais. Então, se eu falo que o elevador sobe, a velocidade é para cima. E se a velocidade é para cima, a aceleração também é para cima. E vocês lembram, força resultante e a aceleração sempre combina. Força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido, sempre. Então, se eu descobrir, mais uma vez, ó, sobe, velocidade para cima, acelerado, a aceleração coincide com velocidade para cima também. Então, aceleração para cima, força resultante para cima. Se a força resultante é para cima, como que você faz aqui, nesse caso, para achar a resultante de dois vetores opostos? Se eles são opostos, você não tem que fazer um menos o outro? Só que você não pode fazer de qualquer jeito. Ó. Se a força resultante é para cima, quer dizer que a normal é maior do que o peso. Então, nós vamos preferencialmente fazer o quê? A maior menos a menor, para que esse resultado seja um número positivo. Dessa forma, eu coloco sempre o módulo da aceleração, ou seja, sempre um número também positivo. Então, eu gosto de escrever da seguinte forma. Veja, a força resultante vai ser sempre uma força menos a outra, ou a normal menos o peso, ou o peso menos a normal. Se aqui você colocar sempre o valor positivo da aceleração, se esse termo da direita fica positivo, o termo da esquerda tem que ser positivo também. Então, você sempre vai colocar a maior força menos a menor. E como que você acha qual é a maior? Olhando a aceleração. Então, se a aceleração nesse exemplo é para cima, a normal é maior do que o peso. Por isso que eu escrevi normal menos o peso. Você tem que preencher os valores, né? O exercício tem que fornecer o valor da aceleração, a massa, a gravidade local para você calcular o peso, e aí você vai descobrir a normal, que é a força que ele troca aqui com a superfície. Vamos ver outro exemplo. Ó.
O elevador sobe, mas agora retardado. O que é subir retardado? Retardado é quando ele está freando. Então, ele está subindo, velocidade para cima, só que retardado, a aceleração é contrária à velocidade. Então, a aceleração é para baixo. Se a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. Quem é maior agora? O peso. Então, você vai escrever como peso menos normal, massa vezes aceleração. E aqui você coloca sempre o módulo da aceleração, independente se é acelerado ou retardado, porque aqui você já está colocando positivo, maior menos a menor. Tranquilo? Olha outro exemplo. Elevador desce acelerado. Se ele desce, a velocidade é para baixo. Se é acelerado, aceleração também para baixo, coincide com velocidade. Aceleração para baixo, força resultante para baixo. Quem é maior? Peso. Força resultante para baixo, o peso é maior. Peso menos normal, massa vezes aceleração. Tranquilo, meninos? A gente vai usar muito essa maneira para resolver problemas de blocos e aplicações das leis de Newton. Vamos continuar aqui com os exemplos, ó. Olha este, elevador desce retardado. Quer dizer que ele desce, mas está freando. Então, a velocidade é para baixo, só que a aceleração é para cima. Se a aceleração é para cima, força resultante para cima. A normal fica maior do que o peso. Ó. Então, normal menos o peso, massa vezes a aceleração. Bom, e tem uma situação inusitada, elevador em queda livre. Olha só, nesse caso, que barato. Bom, barato desde que você esteja fora do elevador, né? Mas o elevador em queda livre, a aceleração vai ser a própria gravidade local. Portanto, a força resultante vai ser para baixo. Então, você vai escrever o quê? Peso menos normal, massa vezes aceleração. Peso é mg menos a normal, massa vezes gravidade. A aceleração do movimento de queda livre é a gravidade. Passa o mg para o lado de cá, vai ficar mg menos mg e, portanto, a normal é igual a zero. Que situação inusitada! Se o elevador está em queda livre, todo mundo cai junto com ele. E o homem, a pessoa, não consegue comprimir a superfície. O elevador despenca, a balança despenca, a pessoa despenca. Ele está caindo. Só que como o elevador é fechado, ele não percebe que está caindo. Parece que ele está flutuando lá dentro. Ó. Seria essa situação aqui. Ó. Se estiver tudo fechado, você caindo junto com o elevador, você vai ficar flutuando lá dentro, como se não tivesse gravidade no seu corpo, como se você não sentisse o seu peso. Na verdade, nós sentimos o nosso peso porque nós comprimimos superfícies, né? Por causa da própria normal. Nessa situação, como você não comprime a superfície, você está dentro do ambiente fechado, você não percebe o seu peso. É o que aconteceria numa situação dessa. Algumas pessoas já testaram isso em brinquedos de parque de diversões, também conhecido como elevador. Durante a queda livre, o corpo da pessoa não comprime o material, não comprime a superfície. Ou seja, não há normal, tá vendo? Mas claro, lá você vê que está caindo pelo visual que você tem. Essa sensação é conhecida como sensação de imponderabilidade. Olha esse nome aqui, ó, nome comprido, sensação de imponderabilidade. É uma sensação de ausência de peso. É o que os astronautas sentem lá no espaço. Lá eles não sentem o peso, eles ficam flutuando desse jeito aí. Né? Mas existe peso. A força gravitacional puxando os astronautas para o centro do planeta. Eles não caem na superfície por causa de uma velocidade que eles têm rodeando, né? Eles estão orbitando o nosso planeta e isso é muito interessante, vai ser estudado também mais para frente. Mas entenderam o que é a sensação de ausência de peso? É uma sensação, então, que você não percebe a existência do seu peso e, portanto, não tem a força normal. Tá joia, meninos? Então, espero que tenham compreendido. Agora treinem fazendo os exercícios e até a próxima.